Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Miss da Mendonça Fashion com a campanha Amo a Minha Pele. Comigo hoje tenho duas pessoas que dispensam a apresentação porque são guineenses de corpo e alma. Tenho no meio o Dr. Silvio Caetano Coelho, ao lado dele tenho a doutora Cecília. Tema de hoje: despigmentação, causas e consequências. Doutora Maria Cecília Ramos de Sena Monteiro, licenciada em Psicologia pela Universidade de Roma, mediador intercultural e étnico clínico, perdão. Ela é colaboradora de várias associações em projetos de integração dos imigrantes. Além disso, também é colaboradora de vários projetos de desenvolvimento onde ela vive, que é Roma, Itália. Também comigo hoje tenho o Dr. Silvio Caetano Coelho. Ele é formado em medicina no nosso país, pois, por incrível que pareça, pela Escola Latino-Americana na Guiné-Bissau, em 2011, e fez a sua especialização em dermatologia no Brasil, concretamente em São Paulo. Para quem não conhece, Dr. Silvio hoje reside no nosso país. Sim, muitas pessoas perguntam, nós não temos especialista na área de dermatologia. Sim, temos Dr. Silvio, que é exemplo daqui, ainda tem. Boa tarde, a nutróloga Isabel está mandando cumprimentos para vocês. Repito, agora vou falar com a minha doutora, que é a Cecília, assim chamamos ela carinhosamente. Como na hora que eu comecei, eu estava a falar da Cecília, mas muitos não sabem quem é. Cecília também é guineense, tanto quanto nós. Boa tarde, Cecília. Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Dr. Silvio. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. De nada, eu que agradeço. É um prazer imenso tê-los conosco. Como bem repisei no começo, hoje vamos falar da despigmentação, causa e consequências, entre quais vou começar com o Dr. Silvio. Dr. Silvio, tens 15 minutos para a sua explanação. Mais uma vez, muito obrigada, Artemisa. Quero saudar a colega Cecília, que está na painel, e saudar todos que nos estão a acompanhar nesse preciso momento. A pertinência desse tema, para mim, é importante, porque estamos a ter a oportunidade de falar de uma situação que é vista em todo o mundo e particularmente no nosso país. Causas e consequências de mudança de cor da pele. Aliás, é um tema da realidade para quem estuda a pele e para quem sabe da estética, da moda, como dizemos. Falar de pele é falar do maior órgão do corpo humano. Falar de pele é falar daquele órgão tanto quanto os outros órgãos. Tem importância, tem variedíssimas funções, mas é um órgão que por si só não podemos falar dela, falar de mudanças de cor, sem falar de funções da pele. Porque talvez lançando essas premissas vamos estar em condições de compreender melhor o porquê de não termos adotado certas condutas que prejudicam a nossa pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo, ela tem várias funções, variedíssimas funções. Começando a própria identidade, ela nos dá a identidade, porque qualquer um de nós aqui, ao falarmos, vai falar de Silvio, aquele rapaz escuro, aquele rapaz mais escuro, então isso já nos dá uma identidade. Tem uma função protetora, porque nos protege da radiação ultravioletas e tudo mais, protege os órgãos internos que nós temos no nosso corpo. Ela participa na síntese de algumas substâncias, como a vitamina D. Ela tem uma função imunológica, não é por acaso que nós temos aquela capacidade, quando temos uma ferida, essa ferida começa ou costuma cicatrizar. Então isso mostra também uma outra variedade, outra função da pele. E também podemos lembrar de que acontecem várias reações no nosso corpo. E essa reação, naturalmente, a pele tem aquela função endocrino-metabólica. Ajuda a segregar, a deixar
passar por fora, dizendo essa palavra assim, certos produtos que são tóxicos para o organismo. Não é por acaso que nós temos aquela capacidade de suar. Isso já mostra também uma função que a nossa pele desempenha quando se fala do organismo no seu todo. Particularizando agora para o tema em causa, a despigmentação, consequências de mudança de pele. Bom, dizer despigmentação é um termo genérico. Despigmentação, primeiro temos que contextualizar na raça negra. Nós temos umas substâncias que nos conferem, independentemente da nossa genética, de sermos negros, mas temos uma substância que confere a tonalidade de pele que nós temos. Para lembrar que existem, hoje é aceitável de que existe 6 fototipos, ou seja, 6 padrões de pele. E esses 6 fototipos vão diferenciando indivíduos que têm fototipos mais altos, como nós, africanos, da raça negra, e indivíduos que têm pele mais clara, nós conhecemos vulgarmente com a raça branca. Então, em função desse tipo de variedade de pele, tonalidade de pele, quando se fala de despigmentação, temos que lembrar de 2 formas de despigmentação. A hipopigmentação, ou seja, pouca quantidade daquela substância que nos dá a cor, falo nesse caso da melanina, e hiperpigmentação, ou seja, a produção excessiva dessa substância que nos confere a cor, a tonalidade de pele que nós temos. Isso, assim, grosseiramente falando, essas 2 substâncias, mas vamos lembrar também que temos fatores genéticos e temos outros fatores que vão influenciar para que haja maior ou menor tonalidade da pele. Todo mundo sabe aqui de que tem pessoas que têm hábito de ir fazer bronzeamento. Então, para fazer bronzeamento, isso é permitido e isso é aceitável num certo tipo de pessoas que têm um tipo de fototipo que lhes permite fazer bronzeamento. Alguns não conseguem, mesmo estando debaixo do sol, queimam, não conseguem fazer bronzeamento. E nós não bronzeamos. O meu fototipo, por exemplo, não bronzeia. Fototipo mais alto, assim. Então, temos essas substâncias, a melanina, que nos confere essa tonalidade de pele. Temos as células que sintetizam essa substância, que são chamadas de melanócitos. E temos um grânula, que é um organelo também, onde essas melaninas são sintetizadas. Olha, estamos a falar de melanina. Será que os outros indivíduos que têm pele clara não têm melanina? Eu diria que tem, mas a conformação, a qualidade, sim. Guto, se faz favor, desliga o microfone. Boa tarde, boa tarde. Isso, obrigada. Pode continuar, doutor Silvio. Sim, eu vinha dizendo, a tonalidade da nossa pele é determinada por vários fatores. Um é fator genético, isso é certo. Outro é a disposição, a composição que nós da raça negra temos, a nossa melanina, a forma como está distribuída em relação à raça branca. Todos têm melanina, todos têm aquela célula que produz a melanina, que são os melanócitos. Tem uma outra substância, um outro organelo, que é chamado de melanossomas. E essas melanossomas já vai produzir a diferença entre a pele dessa cor e o indivíduo que tem pele mais clara. Por quê? A quantidade dos melanócitos que nós temos é diferente dos que têm cor mais clara. Nós temos melanócitos mais em quantidade e estão separados de uma forma isolados, dispersos. Os indivíduos de raça mais clara têm quantidade de melanossomas. Peço desculpas porque percebi que o doutor caiu, o doutor Silvio agora, provavelmente a questão da internet na Guiné-Bissau, sabemos que isso ia acontecer, pelo menos já tive experiência do tipo. Então, como temos também a doutora Cecília, que vai nos falar do mesmo tema, só que com visão dela como psicóloga. Então, para quem está a chegar agora, tenho comigo a doutora Maria Cecília Ramos Sena Monteiro, licenciada em Psicologia pela Universidade de Roma, mediadora intercultural e interétnico. Ela é colaboradora de várias associações em projetos de integração dos imigrantes. Além disso, também é colaboradora de vários projetos de desenvolvimento.
Cecília, muita responsabilidade, é tanta coisa que faz, mas assim, me orgulho de saber que ajuda muitos imigrantes. Isso é bom. Eu acho que o doutor Silvio já está de volta, mas se ele não estiver em condição, vamos ter a doutora Cecília, que vai nos falar do mesmo tema, perdão, despigmentação, causas e consequências. Ele voltou. Muito bem. Doutor, pode continuar, faz favor. Tive problema de conexão e nem percebi onde nós paramos. Não. Estavas a referir de despigmentação do corpo de pele quando falavas da melanina. Sim. Então, essa disposição das células que nos confere maior quantidade de melanina vai nos diferenciando também, mesmo sendo indivíduos, mesmo sendo de raça negra, vai nos diferenciando de fototipo que nós temos. Como eu referi, temos vários tipos de fototipo. Eu tomo liberdade de trazer exemplo. Para quem nos está a assistir nesse momento, vai compreender rapidamente que o meu fototipo, é diferente do fototipo da doutora Cecília. A tonalidade da pele que nós temos é diferente, apesar de que nós somos todos da raça negra, mas temos tonalidade de pele diferente. Então, Ai, não, a internet não faz isso, porque eu estava viajando aqui. A explicação dele, ele explica muito bem, tem uma retórica fantástica. Mas, sendo assim, doutora Cecília, queres dar continuidade? Ok, aqui está. Está bem. É uma pena porque era mesmo muito interessante o que nos estava a explicar o Dr. Silvio, sobretudo. Pois, ainda não tenho 8 minutos, mas... Então, ele pode retomar depois da função da pele que define a nossa identidade. Isto é muito importante. Isso. E talvez vamos ter que recordar isso na próxima conversa que teremos. Talvez partiríamos daqui, porque a pele é a nossa identidade, define a nossa identidade. Bem, no encontro de hoje, o que eu percebi que ia fazer era falar mais das causas que levam à despigmentação da pele. E justamente o Dr. Silvio ia falar mais das consequências, sobretudo da saúde. Acredito que ele está de volta, doutora Cecília. Ok. Peço desculpa mais uma vez, a qualidade da ligação não está a ajudar. Estou a ter dificuldade, cai a ligação, volta a cair. Agora eu estou no telefone, no celular, talvez vai permitir eu continuar a falar com mais liberdade. Ok. Eu estava a fazer a diferença, falar da diferença entre os fototipos de pele que nós temos. Mas eu vou continuar a comentar a respeito disso antes de falar das consequências ou das causas da despigmentação. Bom, a própria melanina que nos confere essa tonalidade de pele, existe vários tipos. Existe aquilo que nós chamamos eumelanina e fiomelanina. Existem também, segundo o tipo de melanina em causa, que dá a cor, melaninas constitutivas, que isso depende da nossa genética, independentemente do meio ambiente onde nós estamos a viver, isso já vem da informação genética do indivíduo. E temos aquilo que nós chamamos de melanina facultativa. A melanina facultativa, ela permite que alguém consiga, em determinados momentos, em função do meio ambiente, em função da radiação solar, ter ou não maior tonalidade da pele. Por exemplo, volto àquele exemplo inicial que eu dei, de bronzeamento. Graças à melanina facultativa, conseguimos bronzear, ou alguém pode conseguir bronzear, e sabemos de que isso é reversível. Esse bronzeamento vai um tempinho e retorna à normalidade, a cor habitual da pessoa. Agora, falando das causas da despigmentação, existem várias causas. Existem causas que nós chamamos causas endógenas e causas exógenas. Quando eu falo de causas endógenas, assim como exógenas, é bom diferenciarmos dois termos. Existem despigmentação induzida e existem despigmentação como consequência de uma determinada doença. Aqui na Guiné-Bissau ou no mundo é conhecido, quando alguém fala de despigmentação,
logo salta à vista aquela famosa situação que nós conhecemos. Indivíduos que têm cor, por exemplo, como eu, nasce um indivíduo no meio dessa família que tem pele totalmente clara, que é o albinismo, que é uma condição, é um distúrbio genético. O indivíduo nasce já com esse cor. Mas também temos aquele que o indivíduo nasce, passando um determinado período de tempo, começa a apresentar algumas áreas do corpo mais claras. Aqui na Guiné, nós dizemos que tem doença de fígado, que é o vitiligo. Esse é uma doença. Esse tipo de hipopigmentação ou despigmentação não são induzidas, são consequência de um determinado processo patológico. Tem também indivíduos que têm pele muito seca, fazem uma espécie de lesões hipopigmentadas, quer dizer, a tonalidade de pele fica mais clara, que nós chamamos de pityriasis alba. Fora isso, existem outras doenças como o lúpus, como a sarcoidose, fazem a despigmentação. Esse tipo de despigmentação não são induzida por vontade própria da pessoa, mas tem um grupo de hipopigmentação ou despigmentação que é consequência do uso de diferentes produtos. Qualquer um de nós, ao termos uma lesão, uma ferida, ao cicatrizar, pode cicatrizar e fazer hipopigmentação ou hiperpigmentação. Quando eu falo de hipopigmentação, pode cicatrizar e fazer a pele ficar mais clara, mas também pode cicatrizar e fazer a pele ficar mais escura. Então, tem essas duas vertentes de pós-inflamatórias. Mas nós sabemos e nós assistimos diariamente pessoas que conhecemos, em um determinado momento, começam a ficar com tonalidade de pele mais clara, que são as hipopigmentações ou clareamento de pele induzidas. Induzidas por quê? Um variadíssimo número de cosméticos. Conhecemos e vimos na nossa praça pública. Aliás, isso é um tema que é discutido em toda parte do mundo. Indivíduos que têm essa conduta, esse hábito de clarear a pele. Esse clareamento de pele, inicialmente dizem, vou fazer peeling. Peeling que é um procedimento estético que as pessoas fazem para que a pele fique mais fina. Bom, em função do seu biotipo, em função do seu fototipo, peeling deve ser ajustado ao seu fototipo. Não podemos pegar uma pessoa que tem a tonalidade do meu fototipo, fazer uma despigmentação ou um peeling ou resurfacing que pareça um indivíduo de raça branca, ou mais claro, um indivíduo mais claro. Então, isso já entra naquele grupo que nós chamamos de hipopigmentações induzidas, que eu gostaria de, por isso que eu parabenizo terem trazido esse tema para falar desse tipo de hipopigmentação. Porque esse tipo de hipopigmentação pode ter vantagens, pode ter desvantagens, como qualquer um procedimento que nós fazemos. Mas eu vou me cingir às consequências dela. Eu vou tentar aqui dar a minha opinião, a minha impressão, não como alguém que vai criticar o perfil estético ou cosmético do indivíduo. Falar das possíveis consequências da despigmentação. O nosso corpo, a nossa melanina, a nossa distribuição da melanina no nosso corpo já fala por si. Já tem uma função. Essa função começa, não é por acaso que os indivíduos de raça negra, os indivíduos mais escuros, não desenvolvem doenças como câncer de pele. Hoje, para quem vive na Europa, vive em outra parte, sabe, uma das causas principais de consulta dermatológica na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, são as doenças relacionadas com câncer de pele, que é consequência nada mais de radiações solares, que essa pele branca está mais propensa a aparecer ou desenvolver doenças. Então, quando alguém faz a despigmentação, usando esses cremes, eu não vou chamar nome para não estar a induzir a população a ter esse tipo de comportamento. Tem um conjunto, um número muito grande de substâncias, sobretudo cremes, que é usado para fazer a despigmentação. Mas vamos lembrar que a pele, do início eu falei que nos dá uma identidade. Ao despigmentar a pele, essa pessoa já não tem identidade. A forma como vocês me conhecem, como vocês me referenciam, ao aparecer um dia, outro dia, com uma pele totalmente, tonalidade muito clara, então já vão falar, essa aqui é uma outra pessoa. Por isso nós dizemos de que a pele nos dá identidade. Mas independente, ou por detrás dessa identidade que ela nos dá, tem também uma outra situação. Ela não só nos dá identidade, mas também
tem outras funções que desempenham no organismo. E quando nós fazemos a despigmentação da pele, essa pele vai estar mais exposta, mais propensa a aparecer de outras doenças. Hoje, para as pessoas que mudam, usam creme para mudar de cor ou clarear a pele, como eles dizem, sempre acabam, em maior ou menor medida, desenvolver algumas doenças dermatológicas. Acabam por envelhecer mais rápido. Acabam por apresentar aquelas estrias. A pele acaba por apresentar uma espécie de atrofia. Essas atrofias fazem com que é tipo uma pele murcha, como consequência do dano solar. Porque fazem isso e não acompanham aquilo que devia ser acompanhado. Quando alguém faz despigmentação, deve lembrar de que ele, a genética, a predisposição que ele tem, já tem uma certa proteção contra radiações ultravioletas, raios do sol. Quando ela faz essa hipopigmentação, não acompanha com o uso dos fotoprotetores, que é protetores solares. Então, ao não usar esses protetores solares, ao não fazer maquiagem, colocar base, a pele fica mais exposta ao sol, fica mais exposta às consequências negativas da radiação solar. Nessa perspectiva, vai começar a desenvolver outras doenças. E como eu refiro também de que a pele tem uma outra função endocrino-metabólica, ou seja, participa na regulação de algumas atividades metabólicas do nosso organismo, ao fazer esse procedimento, então já vai perder, vai criar uma espécie de desequilíbrio que outrora fazia, devido à consequência direta da despigmentação. Por isso que é bom, ao tomarmos a iniciativa de fazer a despigmentação. Doutor, vou-te dar mais 3 minutos, porque já tinha caído 2 vezes para poder terminar o seu raciocínio, que é simplesmente fantástico. Obrigada, pode continuar. Não entendi? Mais 3 minutos. 3 minutos, obrigado. Sim. 3 minutos, mas eu tive 3 paragens também. Obrigado. Bom, eu estava a dizer que essa mudança de cor que as pessoas fazem, não fazem acompanhado a outro tipo de condutas que deviam ter feito. Se é por fins cosméticos, quando eu falo fins cosméticos, eu falo de estética. Se é por fins cosméticos que a pessoa muda de cor ou tenta usar cremes para clarear a pele, deve acompanhar também o uso de fotoprotetores. Porque esses fotoprotetores vão substituir ou vão minimizar ou mitigar as consequências diretas de dano solar. A elastose solar, as doenças como carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, que são muito frequentes na população de raça branca. Por isso que eu quero já para finalizar e tentar sintetizar, encorajar as pessoas. É bom tratar da cosmetria. Sim, sim. Pode continuar, doutor. O seu microfone. O microfone está desligado. Microfone, yeah. Sim, é bom tratar da estética, mas as feitas de forma racional. Porque ao tratarmos só da cosmetria e fazer essa mudança de cor, sem ver as consequências, sem saber como devem ser feitas, realmente o que a pessoa acaba por sofrer mais são as consequências negativas. Não é, hoje é aceitável, hoje é bem difundida entre a comunidade médica, especialmente aos dermatologistas, difundimos a ideia de que a pele negra envelhece mais tardio em comparação com a pele branca, com a pele mais clara. Isso tem a sua justificação, tem a base científica que justifica isso. Porque a pele branca, a cor mais clara, o fenotipo mais alto ou mais baixo, quer dizer, estão mais propensos a padecerem, a sofrerem danos da radiação solar. Hoje, um dos temas que se mais fala no mundo é aquecimento global. Quando se fala de aquecimento global, então, essa pele também é mais propensa a sofrer danos, consequência da radiação solar. Ao fazermos mudança de cor, a pessoa deve estar ciente de que está a provocar já, está a construir, está a promover caminhos para que envelheça mais rápido, caminhos para que
começa a apresentar desbalanços metabólicos, assim como outras doenças associadas à mudança de cor. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Obrigada. Foi muito bom. Bem didático mesmo, gostei muito. Vou aproveitar para pedir, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o doutor Silvio, pode escrever, que depois vamos ter uma pausa de 10 minutos. Após essa pausa, vamos voltar para eles responderem as vossas questões. Agora sim, vou falar com a doutora Maria Cecília. Maria Cecília, o palco é todo seu. Ok. Mais uma vez, obrigada pelo convite e muito obrigada também ao doutor Silvio, que nos explicou muito claramente e muito importante toda essa questão da experimentação e da importância que tem para a nossa vida, para a nossa identidade, a nossa pele. E ele falou justamente dos vários tipos de experimentação, mas a mim agora cabe concentrar-me simplesmente na parte da experimentação, que é aquela induzida, isto é, a experimentação produzida através de produtos cosméticos que as pessoas usam para aclarear a pele. E, no específico, as causas que levam as pessoas a fazer isso. Eu preparei uma síntese sobre a explicação, as várias teorias sobre essa prática e, portanto, vou ler agora isto e, por isso, talvez, Artemisa, fica tranquila, assim ajuda-me a ocupar menos tempo e, provavelmente, nem vou usar os meus 15 minutos à disposição. Portanto, obrigada. A minha parte é mais os que alguns estudiosos dão os motivos do porquê as pessoas levam a isso. Ok. Então, o fenómeno de experimentação da pele surgiu na África no final da década de 60. O número de pessoas que praticam este fenómeno continua a crescer e, nos últimos anos, alcançou níveis preocupantes. É praticado em várias regiões da África. Os países mais afetados por esse fenómeno são o Togo, Senegal, Mali, Congo, África do Sul. Também no Quênia, Nigéria e Camarões começam a ter números significativos. Segundo a Associação Internacional de Informação sobre a Experimentação Artificial, a chamada AIDA, 60% das mulheres senegaleses experimentam sua pele. Em Togo são 58% e em Mali 25%. Este fenómeno tornou-se uma questão de saúde pública, ao ponto que muitos países, como por exemplo Ruanda, Costa de Marfim, Quênia, África do Sul e Ghana, proibiram a venda dos produtos clareadores. Mas esta política, infelizmente, não foi suficiente, porque esses produtos continuam a ser vendidos ainda nos mercados paralelos, os mercados ditos clandestinos. A maior parte dos consumidores desconhece os riscos da saúde associados ao emprego de cremes constante de branqueadores. No Senegal, por exemplo, o uso de cremes para despigmentar a pele é o maior motivo da hospitalização dermatológica. Entre as mulheres internadas, metade apresenta lesões irreversíveis. Mas o que é que leva as mulheres, sobretudo, a se submeterem a riscos de destruição de si mesma? Como eu disse, existem várias hipóteses sobre a causa deste fenómeno. Dos que falam de trauma pós-colonial, aos que falam também da responsabilidade dos homens. Vamos ver alguns dos estudiosos que falam da causa da experimentação.
Por exemplo, os que dão a maior importância ao trauma pós-colonial é, por exemplo, o psicólogo Ferdinando Ezembe, um psicólogo de origem camerunês, que é especializado em psicologia das comunidades. Doutor Silvio, por favor, desliga o microfone, se faz favor. Doutor Silvio. Obrigada. Então, estava a dizer que alguns estudiosos falam do trauma pós-colonial. É o caso, por exemplo, do psicólogo Ferdinando Ezembe, de origem camerunês, especializado em psicologia das comunidades africanas em Paris. Ele afirma que esta atitude de africanos em relação à cor da pele deriva de um profundo trauma pós-colonial. O branco, simbolizado pela sua cor, permanece inconscientemente um modelo superior. Segundo o psicólogo Ferdinando Ezembe, os países com os passados coloniais mais brutais são os que mais atraem a pele clara. Nos dois Congos, por exemplo, até os homens costumam fazer essa prática. A missão pseudo-civilizadora divulgada pelo colonialismo em diversas partes do mundo trouxe à sua bagagem modelos de virtudes ligados exclusivamente a padrões estabelecidos pelos brancos, pelos europeus. Os modelos ideais de organização social, de saberes técnicos, científicos, filosóficos, eram relacionados apenas ao mundo do colonizador. As peles escuras restavam o fardo do primitivismo, da inferioridade intelectual, criminalidade, corrupção e assim dizendo. A percepção do mundo era ditada pelos lentes europeus e aos outros restava a obediência. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram questionar e criaram formas de contrastar essas posições, mas elas permanecem no marginário social até hoje. Os estudiosos que apoiam esta teoria afirmam que a mentalidade colonial influenciou negativamente a autoestima dos povos colonizados, causando sérios danos psicológicos que se revelam nos sentimentos de inferioridade e na admiração extrema da beleza europeia. Outros estudiosos consideram o fenômeno da despigmentação da pele como consequência da globalização, no específico, a manipulação de identidades provocada pelo chamado mundo globalizado. Estes estudiosos evidenciam em particular os padrões de beleza impostos em campanhas publicitárias, telejornais, revistas, novelas. O corpo normal, ideal, perfeito das capas de revista continua a promover a beleza branca como icona de sofisticação e sucesso. Na televisão, a cor do homem de sucesso, da mulher de status, da família feliz, é quase sempre a cor branca. Até o cinema, durante décadas, em muitos filmes, sobretudo americanos, aos atores e atrizes negros era designado quase sempre o papel de doméstico, subordinado, criminal. Parece que as coisas estão mudando lentamente, mas ainda hoje as partes não são equilibradas suficientemente. A mensagem transmitida é que o tom claro da pele é mais atraente, é a beleza, é o sucesso. E as pessoas compartilham do imaginário de que a pele clara é sinônimo de elegância e se esforçam para entrar no padrão estético ocidental. É o caso, por exemplo, do famoso Michael Jackson, que não obstante a fama, o sucesso, ele se submeteu a várias intervenções para clarear a pele, seguindo esta ideia da beleza europeia, da beleza ocidental, essa ideia que o branco é bonito.
A pele escura foi durante séculos associada à pobreza e ao trabalho rural, e a clara, pelo contrário, associada à nobreza, à alta classe. Há também quem fala da influência do colonialismo, do cristianismo, como causa da prática deste fenómeno. Estes estudiosos afirmam que a representação exclusivamente branca das grandes figuras da Bíblia afetou os povos negros no seu inconsciente. Essa ideia era forçada pela representação das cores no universo cristão, baseada nas oposições entre claro e escuro, céu e escuridão, onde o preto sempre se opõe à pureza do branco. Na tentativa de explicar as causas da despigmentação da pele, há também quem dá muita responsabilidade aos homens. A escolha de recorrer à despigmentação da parte das mulheres africanas, muitas das vezes, não é uma escolha livre. Algumas estão sob forte influência dos amigos, do marido. Muitas das vezes é o marido que os leva a comprar o primeiro tubo. Um estudo realizado pelo Instituto de Higiene Social no Senegal observa que as mulheres que se entregam à despigmentação são incentivadas em 74% dos casos pelos amigos e que 30% dos maridos defendem essa prática. Algumas mulheres casadas preferem que os seus companheiros preferem a pele mais clara e, temendo perder o marido, se submetem ao processo de clareamento da pele. Alguns dizem que num casamento polígamo, por exemplo, a esposa pode usar esse tipo de prática como vantagem em relação às outras mulheres do grupo para se sobressair como a favorita. Esta prática é presente mesmo entre adolescentes. Muitas afirmam, sem hesitação, que o motivo que as levaram a lesionar o próprio corpo é porque os homens preferem as brancas. O uso de substâncias de branqueamento da pele é atualmente espalhada pelo todo o mundo e é transversal do ponto de vista da classe social, da idade, do género, situação econômica, nível de escolaridade ou profissão. Uma investigação bastante recente em Lisboa, se não me engano, é de 2017, no mercado de produtos e tratamentos para clarear a tonalidade da pele, põe em evidência também o aspecto do reconhecimento social, como um dos principais motivos que leva muitas pessoas, sobretudo mulheres, a usar esses produtos. Segundo os usuários destes produtos, a pele escura é um obstáculo para oportunidades sociais, para trabalho e principalmente para o mercado amoroso. Muitas referem que seus maridos e pretendentes preferem mulheres de pele clara. Uma das entrevistadas fala de aclaramento como uma estratégia. Ela trabalha numa farmácia, numa famosa loja de cosmética e perfumaria. Afirma que se não tivesse mudado um pouco a sua aparência, não estaria a trabalhar. Essas são as suas palavras. Se queres representar uma marca, tens que ter a aparência que os clientes valorizam. A maior parte das mulheres entrevistadas afirma que foram introduzidas à prática pela própria mãe ou por membros próximos da família ou do grupo de amigas. Algumas cresceram a ver mulheres cuidar do corpo com os mesmos produtos e gestos. Viram que quem conseguia uma pele mais clara e uniforme recebia mais elogios e tinha mais sucesso. O aclaramento não é, para elas, apenas uma questão estética, mas uma forma de aumentar
à mobilidade profissional, o sucesso no encontro de parceiros e obter mais aprovação social. O mercado do branqueamento evidencia a tendência a reproduzir modelos eurocêntricos de beleza branca. É suficiente uma leitura rápida dos nomes dos produtos das mais famosas marcas para reparar a hipervalorização da brancura. A pele branca é pura, é angelical, excelente, elegante, melhor, perfeita, limpa, saudável, divina, mágica. Os elementos associados à pele branca são preciosos ou puros, como a neve, diamantes, pérolas ou porcelana. Este modelo de beleza e de feminilidade, pura e angelical, torna-se instrumental para práticas de exclusão e discriminação dos corpos que não se assemelham ao ideal desejado. A diversidade dos outros corpos, os não brancos, torna-se um defeito que é para corrigir. Segundo este estudo, a maior parte das pessoas que usam esta prática o fazem para ascender na hierarquia social, para tornar-se mais desejáveis, para agradar mais e aumentar a própria autoestima. E, sinceramente, eu acredito que um dos principais motivos que leva muitas pessoas, muitas das nossas irmãs africanas que vivem na Europa, a usar esses produtos para clarear a pele. E fiquei muito... tocou-me muito a primeira coisa que disse o Dr. Silvio Coelho sobre a importância e a função da nossa pele. Dá-nos a nossa identidade, é a nossa identidade. Define também, juntamente com muitos outros elementos, quem somos. E então põe-se a pergunta, se uma pessoa risca, o que é isto? Se uma pessoa risca assim, se uma pessoa arrisca a sua saúde, põe em causa a sua vida para tornar-se diferente, é uma pessoa então que não sabe qual é a sua identidade, é uma pessoa que não conhece a si mesma. Estas são perguntas talvez que vamos tentar de responder no próximo encontro, que vai abordar, se percebi bem, mais profundamente o aspecto psicológico dessa atitude e deste comportamento. Não sei se foi o suficiente que me pediste, Artemisa, e acredito que há pessoas que estão seguindo que também podem acrescentar alguma coisa e fazer perguntas se quiserem. Muito obrigada. Obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Cecília. Sinceramente, estou sem palavras, porque vocês foram fantásticos. Eu gostei muito, gostei imenso, Cecília, fantástica, como sempre. Doutor Silvio, fantástico. Gostei imenso. Eu vi também que muitas pessoas estão a mandar mensagem, agradecendo, elogiando a forma como vocês abordaram este tema, porque realmente merece a nossa atenção. Agora vocês têm 10 minutos para relaxarem. Conosco temos o grande Guto Pires. Guto que vai animar um pouco esse Jumbai para que... Guto. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a doutora Silvio Coelho e Cecília, minha grande amiga de quase 30 anos. Sim, é um prazer estar aqui convosco. Ontem já cá estivemos e já dissemos tudo que havia para dizer. Pronto. Agora, resta-me cantar
umas duas canções, pronto, duas canções da Guiné-Bissau. São canções lindas do Jorge Medina. Jorge Medina é um cantor, compositor. O primeiro cantor que proibiram a música no regime do então, né? Do então regime de Luís Cabral. Pronto, porque ele sempre cantou a realidade. E pronto, eu gostaria de vos cantar umas duas canções dele. Ok, fique à vontade, fala com o seu. São precisamente canções de intervenção. Ok, vou aproveitar para pedir quem tiver dúvida ou tem alguma dúvida, quer que uns dos nossos oradores respondam a sua questão, podem colocar a questão aqui embaixo e depois eles vão responder. Tendisi goza Cagotoma Kumainos Nunca Osiyuti Kumane Kumela Obi Kenya hermoso Osigaitario Mundo Igadandi Cano toma kumai de nós Nunca Umurdidenu Ujunda orelha Sanguina sai Hermono Osigaitario Meu amigo sabe Osigaitario Meu amigo só Osigaitario Consigo do mame Uneva ouvir Quem é irmão Osigaitario Meu amigo Osigaitario Osigaitario Eu quero fundamento. Obrigada, Guto. Obrigada. Mais uma? Sim! A contribuição que eu posso dar, quer dizer, depois de ter dois grandes especialistas, a Cecília e o Dr. Silvio, quer dizer, não posso falar nada. Borgonho. Obrigada. Jorge Medina. Faraós inconcebibilidade bala na sabura Faraós inconcebibilidade bala na sabura sim que se manga de preto samui de cancera e outro dia minha camarada leva o sabia do filho pela dia
na tropeça. A senhora de bola rua fora. Era perto de atirar disse. E a voz, boca sibilancida na tropeça. A senhora de bola rua fora. Aqui era perto já. Gigadotes. Obrigado. Jorge Medina foi ele já faleceu. Foi um grande compositor. Só mais tarde o nosso querido Zé Carlos Soares também foi censurado por suas canções. Mas primeiro ele. E cantou tantas outras canções que todos nós conhecemos, não é? E pronto. Gostaria de dar-vos uma prenda e a todos que nos veem, todos os guineenses e não só. Muito obrigado. Obrigada. Cecília, vamos falar. Tudo de bom. Obrigada. Tudo bem. Adeus. Guto, adeus, muitíssimo obrigado. Está bem. Confinado. É, Não vai em bochecha. aqui tu fala confinamento. A mim covarde, o cara não sai na rua de qualquer maneira. Facilito. Tem que Pois cuidar. é. Ainda temos muito para dar. Pois é. Tá. Ok. Obrigada, Foi um prazer. obrigada. O Mário Copé não apareceu, eu tentei ligar, mas. O copê fica para amanhã. Guto. Tá bem. O copê fica para Tá amanhã. Amanhã vou ver o programa. Ok. Tchau. Assim que acabar Abraço. aqui, vou. Silvio. Tudo bom. Tá. Ok, obrigada. Manda o programa para ti, Guto, ainda hoje. Diz-me. Ainda hoje mando o programa para ti, ok? Ok, por favor. Obrigado. Tá. Até breve. Até breve. Cecília, Até tchau. breve. Tchau. Aqui. Tchau, muito obrigado. Meu técnico. De nada. Obrigado. O técnico. Doutor Silvio, tem uma pergunta que uma menina escreveu no privado. Ela está a perguntar, ela não quer se identificar, está a perguntar o seguinte: se no caso ela usar creme, tempo depois ela estiver grávida, se ela pode fazer cesárea, não vai criar algum problema ou vai ter algumas consequências mais graves? Ou ele caiu? E a pergunta era para ele. A menina quer saber se ela passar creme, clarear a pele, ela sempre depois, ela estiver grávida, se isso pode ter algumas consequências ou não. Agora vamos ver. Doutora Cecília, outra pergunta. A Ângela quer saber se essa atitude das meninas advém do próprio preconceito da sociedade ou é mais questão da autoestima mesmo? Aqui está. Ambos influenciam isso. Tem toda a parte da, digamos assim, responsabilidade da sociedade, porque já
desde que nascemos, não? Vamos aprendendo coisas, vamos ser influenciadas por ensinamentos, por propagandas, slogans, a família faz a sua parte, depois a escola, a comunidade, o meio ambiente, e é tudo uma imagem, um imaginário que vão valorizando e as pessoas crescendo vão também adaptando-se a esses tipos de regras, digamos assim, que a sociedade impõe. E isto, de uma parte, a sociedade e o meio ambiente têm o seu peso na formação de certas ideias e da personalidade da pessoa. E a autoestima também vem de consequência, mas a autoestima agora tem mais a ver com as pessoas que estão mais perto, com os familiares, com as pessoas que amamos, com as pessoas com que relacionamos, porque é a aceitação delas, ou a aprovação delas, ou digamos, os comportamentos positivos dessas pessoas conosco é que ajuda a alimentar o nosso autoestima. E quando uma pessoa tem uma identidade, digamos assim, clara para si, e tem uma forte autoestima de si, dificilmente vai praticar certas ações que vão contra a sua pessoa, que é uma espécie de violência à sua pessoa. Portanto, a autoestima vai criando-se no nosso relacionamento do dia a dia, desde que nascemos até. E se tivermos de aprovação, principalmente de aprovação de um autor, um escritor, psicoterapeuta americano que se chama Berne, que tem mesmo um slogan muito simples e claro, que explica bem esta questão de estima, autoestima e as nossas consequências. É que somos alguns do tipo, eu sou ok, tu és ok. E outros são do tipo, eu sou ok, tu não és ok. Isto é mais os que fazem mais ou menos os ocidentais. E são outros que são do tipo, eu não sou ok e tu és ok. E parece que este mais ou menos é a atitude de alguns africanos ou pessoas do terceiro mundo. E há ainda os piores, que são do tipo, eu não sou ok, tu não és ok. E estes aqui, bem, pronto. Mas o importante é, para ter uma boa autoestima, é sempre ter a certeza de que todos nós somos ok. E simplesmente também aceitar que a pessoa mesma é ok. Sim. Agora, passou-me pela mente, mesmo neste momento, uma coisa que alguém me disse uma vez, que para aumentar a nossa autoestima, ou estar bem com nós mesmos, ou aceitarmos como somos, uma boa coisa, por exemplo, é todos os dias, assim que levantar, ir para o espelho e dizer, eu sou bonita, eu sou Gostei. Isso ajuda muito a manter uma alta autoestima e não ser muito facilmente influenciada por rumores e slogans e ataques que vêm na sociedade. Sim, sim. Obrigada, doutora Cecília. Silvio, agora estás em condição de responder? Boa tarde mais uma vez. Eu não percebi a pergunta. Não percebi a pergunta dela é a seguinte: se no caso ela usar produto, clareou a pele. Depois, ela estiver grávida ou está grávida futuramente, se ela estiver grávida, ela vai procurar médico, lógico, para um parto normal. Mas se ela não está em condição de ter parto normal, disseram para ela o seguinte:
não vamos poder te dar essa oportunidade de fazer parto normal, vai ser cesariana. A dúvida dela é, ela corre algum risco por causa, em função deste clareamento ou não? Obrigado pelo questionário. Bom, é assim, duas coisas. A gravidez é um estado fisiológico que a pessoa vai ter várias outras alterações por si só. Okay. A gravidez é um estado fisiológico que vai provocar várias outras alterações. Entre várias alterações que a gravidez provoca, pode acarretar também alteração da tonalidade da pele. Isso é difundido, isso é aceitável também. Mas estamos a falar, pelo que eu entendi do questionário, de uma pessoa que fez o clareamento da pele e depois ficou grávida. Sim. Como eu referi anteriormente, a pele desse indivíduo já está prejudicada. Já não vai ser elegível para alguns procedimentos. Por quê? Porque a quantidade da melanina que nós temos na pele, na epiderme, está diretamente relacionado com a quantidade de uma outra substância chamada dos queratinócitos. E isso também, lá mais profundo, já na derme, está uma outra substância que participa na cicatrização. Esses produtos que são usados para clareamento de pele vai provocando alteração não só do ponto de vista estético, nesse caso, clareamento da pele, mas acaba por acarretar alterações na própria região subscrita, nesse caso. Bom, e também quero já aproveitar para encorajar, ao clarear a pele, tem um tempo em que o indivíduo pode voltar à cor normal que tinha. Porque, graças a Deus, temos quantidade suficiente, o nosso corpo continua a produzir melanina, melanócitos estão lá, vai produzindo, vai regenerando a pele. Isso é uma vantagem. Mas, como eu referi, o uso excessivo desses cremes, longo período de tempo, sem uso de fotoprotetores, vai provocar danos. E esses danos, muitas das vezes, é irreversível. Não sei se eu consegui responder, mas mais ou menos esse é o que eu podia ter respondido. Agora, se me permite, tem uma pessoa que fez... Diz? Acredito que sim, respondeu. Tenho uma pessoa que me fez a pergunta relacionada aos fototipos. Sim. A Nancy falou que é importante sabermos o tipo de fototipo de pele que temos. Identificação do fototipo da sua pele permite-lhe saber o tipo de risco que corre sempre que se expõe ao sol. Ajuda até nas escolhas de cremes que devemos usar dia a dia. Sim. Essa pessoa fez um comentário que é muito bom. Sim. Eu aconselho as pessoas que nos estão a acompanhar para verem o comentário que ela fez. Porque é verdade, a tonalidade da nossa pele vai nos propiciar a ter maior ou menor possibilidade de desenvolver doenças da pele relacionadas ao sol. Então, só a título de exemplo, no início eu referi que nós temos 6 fototipos. Esses 6 fototipos vai variando de acordo com a sensibilidade que a pessoa tem com o sol. Alguns autores dizem mais sensível e menos sensível ou insensível. Hoje não existe um critério de dizer esse aqui é branco, esse aqui é negro ou é preto. Nos Estados Unidos, as pessoas determinadas como negro podem ser consideradas brancos em outros países. Então não existe um critério uniformizado. O critério, segundo Fitzpatrick, que é um autor que fez essa descrição assim, em termos dos 6 fototipos, eu vou tentar resumir para ver se nós conseguimos realmente tirar relações. Nós dizemos que o indivíduo é de fototipo 1, branca, quando ela queima facilmente ao ser exposta ao sol. Nunca consegue bronzear. Ao ser exposto ao sol, queima facilmente. O indivíduo de fototipo tipo 2 queima com alguma facilidade, isso é, bronzeia muito pouco, queima mais em relação a bronzear. Para os indivíduos fototipo tipo 3, são aqueles que nós dizemos clara, ou morena clara, é uma pessoa morena clara. Isso já vem desde do cabelo, tipo de cabelo de espectro mais negro, afro. E esses indivíduos conseguem queimar com uma certa moderação e bronzeiam. Normalmente, quando estão expostos ao sol, conseguem fazer bronzeamento. Sim. Para os indivíduos morena,
é assim, chama morena, moderada, fototipo 4, queima pouco, bronzeia com muita facilidade. E pessoas como nós, eu sou o fototipo 5, e nesse tipo de fototipo já vai ser diferenciado 5A e 5B. Eu sou tipo B, mais tendência a ser fototipos tipo 6, que é o último fototipo. Nós, fototipo 5, tem uns que conseguem ter, é como aquela transição. Consegue bronzear, mas muito pouco, bronzeia muito pouco. E dificilmente queima ao estar exposto ao sol. Okay. Fototipo tipo 4, negro como está, nunca queima ao ser exposto ao sol. E faz o bronzeamento ligeiro. Okay. E é insensível à radiação solar. Obrigado. Não sei se eu ajudei um pouco com essa descrição. Sim, ajudou. Eu convido as pessoas muito. a ver aquela descrição do Fitzpatrick. E também já, quando se fala de cuidados de pele, devemos ter uma coisa que é clara, que as pessoas não fazem. Não fazem. O nosso corpo, a raça negra, precisa de hidratar a pele, tanto quanto a raça branca. Nós temos uma coisa que é vantagem. Qual que é a nossa vantagem? A pele negra, por sua consistência, por sua textura, envelhece mais tardio em relação à pele branca. Mas devemos cuidar dela. Não devemos aceitar estar exposto a sol excessivamente, porque faz com que a pele fique mais rugosada, com um aspecto mais, vamos dizer, cansado. Por isso que é bom hidratarmos a pele sempre. Sempre que tomamos banho, é bom hidratar a pele. Usar cremes hidratantes. Não é aquela coisa que nós temos, por exemplo, aqui na Guiné e nos outros países africanos. As pessoas usam creme hidratante só quando estão na época de frio. Ou usam creme hidratante, é algo que deve ser feito só para as mulheres. Não. Devemos usar, sim, creme hidratante, sempre, sempre. E muito, muito fundamental depois de tomarmos banho. Independentemente do momento. O filtro solar ajuda? Sim, sim. Sim, Cecília. Posso fazer uma pergunta ao Dr. Silvio? Pode. Uma explicação que estava a dar, eu estava a pensar, mas talvez é também por isso que, por essa constituição da pele dos negros, é que nós temos, por exemplo, menos rugas do que os brancos. Exatamente. Justamente por isso. Nós temos menos quantidade de ruga em relação à pele mais clara. Isso nos protege, isso nos dá aquela capacidade de ter um aspecto mais jovem. Você vê uma pessoa de igual idade comigo, branco, fazendo a comparação, ele deve aparentar mais velho. E como consequência disso, também temos a cicatrização hipertrófica, quer dizer, queloide. Nós, normalmente, quando nós temos uma ferida, sobretudo no rosto, no pescoço, quando vai cicatrizar, tem aquela cicatrização de forma anormal, devido à elasticidade que a nossa pele tem, à rugosidade que ela é contra, então acaba por produzir aquela cicatrização anormal. Só uma coisa que nos faz envelhecer rápido é aquilo que nós fazemos sempre. Eu aconselho todas as pessoas que estão comigo, quando eu falo com as pessoas já, é habitual, assim, é no nosso cotidiano, ver as pessoas fazerem isso, enrugar a cara. Vai prestando atenção fazendo assim. Essa fricção que nós fazemos acaba por deixar uma marca. Isso sim envelhece, contribui para o nosso envelhecimento. Mas pondo isso de lado, podem estar seguros. A nossa pele não só nos dá a identidade, ter essa cor bonita, a melanina, mas também já vem com outros fatores que eu considero muito vantagem. Muito vantagem. Tem aqueles aspectos culturais que eu não entrei, porque eu sabia que a psicóloga está aqui, mais indicada. Fez um bom reparo, um bom comentário sobre esses aspectos, digamos, psicossocial, histórico, que faz com que as pessoas perdam aquela autoestima. Por isso que fui para lançar a discussão, comecei por dizer que uma das funções que a pele tem é justamente a identidade. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Silvio. Muitíssimo obrigada. Dr. Silvio, muitas pessoas dizem que negro não precisa de usar filtro solar. Isso é mito ou é verdade?
Bom, voltando ao esquema que eu falei anteriormente de Fitzpatrick, de fototipo, nós devemos usar protetor solar, filtro solar, sempre que vamos estar exposto ao sol por longo período. Sempre. Okay. Antigamente, todo mundo sabe, era hábito ir à praia e dizer vou bronzear. Até os indivíduos de pele mais sensível ao sol iam à praia e tinha aquela crença de que é bom bronzear, dá uma tonalidade de pele bom e tudo mais. Mas hoje em dia isso não é aceitável, porque sabe-se que estando exposto ao sol vai contribuir na produção de grande quantidade de fatores que vão desencadear algumas doenças da pele. Como a doutora, ela fez um parêntese a mostrar quais são os motivos de consulta aqui na nossa zona, por exemplo, no Senegal, em termos dermatológicos. Na Europa, em qualquer serviço que for, em qualquer serviço, Europa, na América, vais encontrar, entre as várias razões de procura ao dermatologista, está relacionado a câncer de pele. Sim. Carcinoma basicelular, espinocelular, queratose seborreica, entre outros fatores. Por isso é que nós devemos, sim, usar filtro solar. Apesar de que existem vários tipos de filtro solar. Existem filtro solar, por exemplo, protetor solar, dizem protetor solar, 50%, 75%. Eu posso não ter a necessidade de usar 70%, 50%, mas eu tenho 20%, 15%, porque vai variando também segundo a tonalidade da pele. Da pele. Ok. Obrigada. Acho que não temos mais perguntas. É mais comentários. Não temos mais perguntas. Doutor Silvio e doutora Cecília, vocês querem acrescentar alguma coisa? Doutora Cecília? Bem, já que o doutor Silvio acrescentar, digamos que depois deste encontro de hoje, talvez o que eu mais gostaria de fazer agora é sublinhar ainda mais algumas coisas interessantes que o doutor Silvio disse e que eu gostei muito, por exemplo, e que talvez pode também ser digamos, um bom estímulo para muitas pessoas que pensam de clarear a pele ou que não gostam das suas peles. Algumas das, digamos, vantagens e elementos muito positivos que tem só a pele negra. Uma delas que eu gostei é o fato que, por exemplo, nós não envelhecemos. Quer dizer, não envelhecemos. A nossa pele demonstra muito menos a velhice que a pele branca. Mas talvez é melhor mesmo que, como assim, em conclusão, que mesmo o Dr. Silvio nos dissesse, nos repetisse algumas das vantagens importantes de ter a pele negra. Por favor, Dr. Silvio, obrigada. Obrigado. Bom, a pele negra, vamos começar. A pele no seu todo tem inúmeras vantagens. Como órgão, tem variedíssimas vantagens. Vamos lembrar qual é a diferença entre pele negra e a pele branca, ou raça branca. Segundo, isso já é consensual de que nós, do ponto de vista biológico, somos constituídos da mesma forma. Mas tem a genética que nos faz ter essa tonalidade de pele. Isso é a nossa genética. Tem outras condições socioambientais que nos vai fazendo estar, mesmo sendo negros, com um pele menor ou melhor em relação a outro indivíduo. Isso é outra coisa. Então, quando eu falo, ou quando alguém me perguntar, falar das vantagens, eu vou referenciar aquilo que está na literatura. Nessa sala, nesse encontro, alguém disse, e bem, de que uma das principais razões da consulta da raça negra é justamente a mudança de cor.
E relacionam esse aspecto a várias razões, entre os quais está aqui aspectos culturais, da colonização, da história que nós tivemos no passado, ou que nós temos. E quando eu vou falar também da vantagem que nós temos, a nossa pele tem, em detrimento da outra pele, eu vou ver motivo de consulta de outra pele, de outra raça, em relação a nós. Quando você for ver em todas as literaturas, vais encontrar as doenças oncológicas de pele. Não vou referir, por exemplo, um câncer da mama, ou um câncer do cérebro, não. Eu vou me referir a câncer de pele. Quando alguém fala das doenças como câncer de pele, é falar de doença pelo qual a maioria das pessoas que vão com esse diagnóstico, que são diagnosticados, são indivíduos de raça branca. Isso mostra que a nossa pele já tem um fator protetor. Protetor o quê? E quais são as causas desse câncer de pele? Entre as várias razões de câncer de pele, a principal razão é a exposição solar. Tem aquela predisposição genética, fator socioambiental, mas é exposição solar mantida. Não é por acaso que os indivíduos albinos, porque nós temos albinos mesmo da raça branca, assim como a raça negra, temos indivíduos que são albinos. Esses indivíduos que são albinos, aqui na Guiné-Bissau, eu posso estar a comentar esses dados com muita solidez. Os indivíduos albinos na Guiné-Bissau ou na África têm igual ou maior risco de padecer de doenças, câncer de pele, tanto quanto os outros albinos que estão na Europa, porque eles já têm ausência da tirosina, que é uma substância, uma enzima que participa na síntese da melanina. E como não tem essa quantidade suficiente de melanina, dos melanócitos, acabam por ser muito, muito expostos ao sol e, como consequência, desenvolvem doenças como câncer de pele, queratose seborreica, e também falei de que a pele tem uma outra função que é endocrino-metabólica. A síntese de vitamina, entre os quais vitamina D, é através da radiação solar que a pessoa pega, consegue fazer a sintetização dessa vitamina. Então, os indivíduos da raça negra, nós já vamos ter um fator protetor para termos essa vitamina. Porque ao expor ao sol, nós não queimamos então vamos conseguir sintetizar vitamina. Esses indivíduos, os albinos sobretudo, quando estão expostos ao sol, favorece para que comece a produzir dano nas estruturas celulares, por exemplo, no ADN. Já começa a produzir alterações nessas células. E essas células, ao sofrer aquelas alterações, vão apresentar outras doenças, entre as quais aquilo que eu comentei. Devemos ver, a pele nos confere a identidade. E se nos confere a identidade, uma das coisas que a pessoa deve ter é amor a si próprio. Se essa pele me confere essa identidade, eu sou aquilo que sou, as pessoas vão lá e dizem, Silvio, aquele rapaz de cor escuro, aquele homem de cor negro, não sei o quê. Isso já é a minha identidade. Não é correto passar 2, 3 dias eu aparecer com um pele de outra cor. E fora isso, eu comentei nessa apresentação de que, por fins cosméticos, e isso, a doutora também fez um comentário mostrando que as pessoas fazem isso, segundo eles, para ter vantagem em relação ao meio, ao coletivo onde estão. Logo em seguida, vêm as consequências. Essas pessoas envelhecem mais rápido. Isso é a primeira consequência. Envelhecem mais rápido. Estão mais propensos a aparecer doenças como câncer. Esses indivíduos Quer dizer não fazem... que perdem a proteção natural que temos? Perdem. Obviamente perdem a proteção natural que temos e não fazem uso de protetor, o filtro solar, como alguém disse aqui, perguntou sobre o filtro solar. Não vão acompanhando essa alteração. Ao não fazer a reposição ou colocação de filtro solar, vão estar mais expostos e apresentam pele mais murchadas, atrofiadas. Você vê que é claro, que não é claro também. E, para mim, a cor de uma pessoa, quando fazem essa despigmentação, tem produtos estéticos que são usados. Quando se faz a despigmentação, tem certas zonas que devem ser usadas mais para poder dar um cor harmonizado. Padrão, né? Mas como não chegam a procurar pessoas indicadas para fazer essa harmonização, acabam ter cores diferentes. Você apresenta a mão de um cor, o rosto de outro cor e os pés de um outro cor. Eu acho que é mais feio eu apresentar uma mão entre branco e preto, rosto branco, é mais feio assim.
Então, já devemos ver, que, mesmo do ponto de vista de cosmetria, a nossa pele tem muita vantagem. Não é por acaso, não é por acaso. Estando em Bissau agora, será que Obrigada. a nossa sociedade tem consciência, a nossa sociedade tem consciência de antemão, antes de passar o produto, de procurar um dermatólogo, ou isso não é comum? Eles não procuram? A maior Olha, parte. A maior aqui, aqui na Guiné-Bissau ou na África em geral, nós temos situações, porque quando se fala do conceito de saúde, é lato, bem-estar físico, psíquico, emocional, não só a ausência da doença. E quando se fala dessas doenças, dessas particularidades, as pessoas aqui preocupam sim com a saúde, mas preocupam com outros aspectos. Temos situação, o problema de saúde pública é tão grande, faz com que não existe uma política. A doutora falou e referenciou um país proibiu a importação de certos tipos de produtos. Nós aqui não temos esses controles. Mesmo as indústrias, quando você for ver, vai encontrar, por exemplo, eu uso creme, não quero chamar nome para não ter conflito de interesse, né? Eu uso creme, eu faço maquiagem à base de tal linha. Aqui na Guiné-Bissau, isso na África não existe. Pelo menos na Guiné-Bissau, eu vou falar. Na Guiné-Bissau não existe. Então, nós não preocupamos tanto com problemas de pele. Acabamos por pensar que isso é secundário, mas realmente devemos começar a preocupar. A nossa sociedade tem, por isso, mais uma vez, a importância de ter trazido esse tema. A nossa sociedade não está consciente sobre problemas dermatológicos. Sim. Não está. A nossa classe profissional também temos um longo trabalho para fazer, começando pela formação, difundir a informação sobre os cuidados que nós devemos ter. Tem várias doenças que hoje apresentam na pele como cartão de visita. Quando eu vejo, eu sei que essa aqui, entre vários problemas que ele deve ter diabetes. Por quê? Porque eu sou treinado em diagnosticar diabetes a partir da pele. Hoje, Covid, que é a atualidade mundial, 20% dos pacientes com Covid têm manifestações de pele. Significa que o dermatologista vê e consegue ter uma apreciação de que esse aqui é um paciente com Sim, doutora Cecília queria acrescentar também alguma coisa em relação a esse assunto. Sim, doutora. Não, só pensei numa coisa agora mesmo, que podemos dizer que a nossa pele é o nosso bilhete de identidade natural. É assim? Fala tudo agora. Obviamente, isso é verdade. Não é por acaso que nós, ao fazermos bilhete de identidade, ao fazermos passaporte, colocamos os dedos. Todo mundo faz isso, né? Para registrarmos as nossas impressões digitais. Tem uma coisa chamada dermatoglifos que estão na nossa pele, que nos dá a identidade. Mas independentemente de que essa estrutura nos dá a identidade, a própria tonalidade de pele, o meu cor, a forma como eu me apresento, já me dá uma identidade. A forma como temos os nossos cabelos já nos dá essa identidade. A forma como nós apresentamos e como nós apresentamos. A primeira coisa que você vê no indivíduo não é os órgãos que ele tem, é a forma como ele está. Entre as coisas, pode se vestir de diferentes formas. A pele da pessoa é a nossa identidade, é o nosso bilhete de identidade. Sem dúvida nenhuma. Estamos na reta final deste bate-papo. Agora vou vos pedir para fazer últimas considerações. Vou começar com a doutora Cecília. Microfone, Cecília. Obrigada. Como conclusão deste encontro de hoje, pelas coisas que foram ditas até agora, gostaria só de acrescentar mais uma vez que devemos ser orgulhosos daquilo que somos, devemos aceitar a nossa identidade, aceitar a nossa origem, a nossa história, a nossa cultura e tentar viver felizmente com o que somos. Isto é verdade, depende muito do meio ambiente,
da sociedade em que estamos, mas não é negar alguma coisa de nós mesmos, não é fazer-nos mal, é que nos vai ajudar, por exemplo, na social, em ter sucesso ou coisas desse tipo. É só quando somos felizes com nós mesmos, quando aceitamos nós mesmos, é que conseguimos fazer alguma coisa. Senão, não conseguimos. É verdade, doutora Cecília. Muitíssimo obrigada pela sua palavra. Realmente conseguiu entrar assim no meu ser. Agradeço muito. Doutor Silvio, as suas últimas considerações também, porque hoje vocês estão para me matar, literalmente, porque não é possível. As minhas últimas considerações vêm para si. Felicitar por ter trazido esse tema, que é importante. A doutora Cecília, pela forma como fez uma brilhante abordagem, que talvez nos convida agora. Ela avançou com os dados. Aqui na Guiné-Bissau não avançamos com os dados. E provavelmente ela não encontrou também esses dados na literatura. Isso já é um estímulo para que as pessoas que nos estão a acompanhar comecem a trabalhar nesse sentido. Quanto a mim, eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos têm acompanhado aqui, dizer que uma das formas que a pessoa cresce, o país cresce, é a nossa autoestima. Devemos amar, cuidar da nossa pele. Cuidando da nossa pele é cuidar da nossa autoestima. A pessoa está bem para trabalhar, para produzir, para contribuir no aumento e criar, gerar riqueza nacional e produzir desenvolvimento. Aqui na Guiné-Bissau, onde quer que esteja. E agradecer mais uma vez. Quando alguém tem problema de pele, não fique em casa dizendo, não, tenho uma coisa aqui. É bom. Estejam onde estiverem, procurem alguém que sabe, alguém que é versado na matéria para poder dar orientações e dar melhor cuidado. Muito obrigado a todos pela pergunta, os que me fizeram perguntas individuais aqui no meu chat, aos que fizeram comentários no próprio livro. Obrigado. Obrigada, estamos assim a encerrar a nossa... Artemisa Mendonça, que nos convidou. Não sei se ouviste. Ouviste? Sim, diz, Cecília. Era para agradecer o convite para ti também. Não. Digamos, neste espaço que foi muito interessante, eu gostei muito e muito obrigada então pelo convite. Eu que agradeço a amabilidade, prontidão de vocês ao pedir. Muitíssimo obrigada, é uma vasta contribuição hoje. Acredito que muitos ainda vão ver esta live. E também, hoje é só o começo, é a abertura da nossa conferência, que durará por 5 dias. Essa duração vai ser benéfica não só para nós, mas também para a sociedade guineense, porque essa é a preocupação também de todos nós. Obrigada a todos que nos acompanharam desde o início. Mais uma vez, obrigada, doutora Cecília, e obrigada, doutor Silvio Coelho. Estamos assim, na reta final. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.